Olá, bom dia! Aqui é o pastor Marcos Duarte e estou tão feliz em poder servir você com o Maná do Amanhecer. Nosso tema de hoje é Tocou-me. O ser humano foi feito pelas mãos de Deus. No DNA de cada ser humano tem as digitais de Deus. Não somos fruto de um sopro, muito menos do acaso. Nossos contornos foram moldados pelas mãos de Deus ainda no ventre materno, mas Ele continua tocando a nossa vida. Ele toca o nosso rosto molhado, Ele toca as nossas feridas, Ele toca a nossa alma. Eu acho isso uma das mais belas expressões do amor de Deus por nós. Ele nos toca. Ele não apenas se aproxima de nós ao alcance do nosso toque, mas Ele nos estende a mão e toca-nos. Para mim, essa expressão comunica afeto, cuidado e interesse por nós. Pelo toque, Ele demonstra por nós compaixão e identificação. Quando o filho pródigo voltou para casa, talvez pensasse que seu pai nem sairia na porta para lhe atender, mas se surpreendeu ao ver seu pai deixando a casa e caminhando ao seu encontro, lhe abraçando e lhe beijando. Isso é amor, isso é afeto, isso é perdão, isso é cuidado. No mundo antigo, a lepra era algo ainda pior que uma terrível e contagiosa doença. Ela era como uma maldição, era uma expressão de impureza, de imundície. A pessoa com lepra deveria ser separada do convívio social e religioso e nem poderia ser tocada, pois quem a tocasse era considerado imundo também. Era muito pior que doença, pois os doentes recebiam cuidados especiais, mas os leprosos recebiam o desprezo e a exclusão. Mas veja o que está escrito em Lucas capítulo 5, versos 12 e 13. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Dá para imaginar a sua humilhação, o seu desprezo e sua vergonha? Era um homem coberto de lepra. Ele nem conseguiria esconder a sua lepra. Talvez a lepra já tivesse deformado seu rosto. Não tinha lugar para ele, mas a Bíblia segue dizendo: quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Visualize essa cena. Ele viu Jesus, ele criou coragem, ele acreditou em seu amor e se aproximou um pouco. Talvez nem estivesse tão perto, sua condição nem lhe permitia isso. Ele nem teve coragem de olhar para Jesus. Poderia ser de tamanha vergonha, pois o seu corpo estava tomado de lepra, então seu rosto também estava. Ao invés de olhar para Jesus, ele coloca o seu rosto no chão e diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Veja, ele não está pedindo uma cura, ele se sente muito mais que um doente, ele se sente um imundo. Essa última parte do texto é simplesmente incomparável. Veja o que está escrito. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Esse homem jamais ousaria tocar em Jesus. Já fazia muito tempo que ninguém tinha coragem de tocá-lo. Ele precisava tanto ser tocado. Ele precisava de aceitação. Ele precisava que alguém tivesse coragem de dar um passo em sua direção. Ele precisava que alguém tivesse coragem de se aproximar dele. Esse homem padecia de um modo tão humilhante desse distanciamento e exclusão social, emocional e espiritual por parte de todos, inclusive da sua própria família. Mas diz a Bíblia que Jesus lhe tocou. Jesus lhe tocou e disse: eu quero que você seja purificado.
Então a Bíblia diz que no mesmo instante a lepra o deixou. Até parece que essa lepra tinha vida própria. Ela tinha vindo para ele, ela tinha se apossado dele, ela tinha deformado ele. Ele foi humilhado por ela, excluído por ela, desprezado por ela. Mas ao toque de Jesus, ela o deixou. Ele foi purificado, ele foi curado e reintegrado. Jesus toca a vida humana como ninguém. Os excluídos pela religião são tocados por ele. Os desintegrados pelo legalismo são reintegrados pelo seu toque. Quem recebe seu toque se sente acolhido e amado. As crianças desejavam seu toque, e ele repreendia os que tentavam evitar esse encontro, pois ele tocava e abençoava os pequeninos. Ele toca aqueles que nem ao menos conseguem levantar a cabeça. Ele toca aqueles que não têm coragem de tocá-lo. Ele não tem nojo de mim quando eu estou imundo. Quando a minha própria consciência me condena, ele me toca e me purifica. Que nesse dia Deus esteja tocando a sua vida. Seja purificado, seja curado, seja acolhido e reintegrado, seja amado. Que Deus te abençoe ricamente. Esse é o maná do amanhecer dessa linda manhã.